eu acabei me empolgando na live e não consegui concluir a minha história, né? A gente engatou no bate-papo e eu me perdi no tempo e acabei não controlando, né? Mas um pouquinho da minha história, então eu contei ali que eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, né? Precisei trabalhar muito jovem, passei por algumas dificuldades, né, na minha infância, na minha adolescência, mas eu sempre fui de buscar a responsabilidade para mim, de trazer para mim o que que eu posso fazer para mudar aquela realidade, para mudar a realidade em que eu vivia, a realidade em que a minha vida se apresentava. E eu tive um suporte muito importante, né, na minha infância, na minha adolescência, que me deu toda a minha estrutura, a minha base, que foi a minha avó, né, que me deu tudo. Acho que toda a estrutura, mesmo assim eu posso dizer, para que eu conseguisse na minha caminhada, na minha jornada, né? Eu sempre tive isso muito intrínseco de buscar responsabilidade para mim, do que eu posso fazer diferente, do que está acontecendo na minha vida e qual é o aspecto que eu não gosto, o que eu quero mudar, né? Então eu acabei contando um pouquinho lá na live, contei também que então eu comecei muito jovem a trabalhar, com 13 anos, em função de todas essas minhas insatisfações, né? Esses meus anseios. Eu comecei a trabalhar muito jovem para conseguir ter uma vida que eu considerava diferente. E eu casei, eu tinha já, quando eu casei eu já tinha mais de 30 anos, né? Eu me formei, demorei para me formar, comprei casa, comprei apartamento financiado, mas eu tinha sonhos, então eu tinha o sonho de casar, de ter um carro, de ter um apartamento, depois eu tive o sonho de ter uma casa, de fazer viagens, então eu vim me planejando para isso, eu vim fazendo a minha organização financeira. Mas não foi sempre assim. Eu passei por alguns perrengues ali na adolescência por falta de ter uma consciência, de ter uma educação financeira, porque eu não tinha em casa e eu também não tive na escola. Eu tive que ir moldando o meu comportamento, eu ir buscando a minha educação financeira, a minha própria educação financeira. Como eu comecei a trabalhar com contabilidade bem jovem, né, com 15 anos, então eu utilizei da contabilidade, das ferramentas da contabilidade para a minha vida pessoal. E aí foi ali pelo mais ou menos em torno de uns 24, 25 anos, foi quando eu realmente comecei a fazer o meu planejamento, comecei a executar um planejamento financeiro, porque até então eu só pagava a conta, recebia, pagava a conta, recebia e pagava a conta, porque isso era, né, crença uma crença limitante, né, um comportamento que eu tinha e que vinha, eu só fui seguindo o fluxo, foi aquilo que eu aprendi e eu fui seguindo o fluxo. Então eu recebo, pago contas, sobra nada. Mas se eu fizer uma conta, eu vou conseguir pagar essa conta. Eu não me planejava para guardar, para investir, para aplicar ou para realizar o meu sonho. Eu sempre fazia, né, as coisas acontecerem, mas tendo uma conta para pagar. E que é o que eu vejo hoje ainda, que muitas pessoas me comentam, né, reclamam que elas não conseguem fazer um planejamento, que elas só conseguem pagar as contas, o que o dinheiro não sobra, né? E isso está muito mais ligado ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, às nossas crenças, do que propriamente ao dinheiro, né? Então eu comecei a entrar nessa área financeira muito jovem, com 15 anos, fazendo contabilidade. Então eu trabalhei na contabilidade, no fiscal, no departamento pessoal, e ali desde então eu estou nessa trajetória desde os 15 anos. Hoje eu estou com 37 anos trabalhando nessa área financeira, contábil, fiscal, né? E eu decidi ir para finanças pessoais, começar com a consultoria em finanças pessoais, em virtude de muitas pessoas me procurarem pedindo auxílio. Porque quando eu me dei por conta de que se eu tivesse um planejamento, eu ia conseguir alcançar todos os meus objetivos, isso teve uma mudança gigantesca na minha vida. Que foi ali pelos meus 24, 25 anos, né? Em que eu já tinha o meu carro quitado, que era o meu carro, como eu comentei lá na live, era algo que eu queria muito ter um carro, por mais que eu pudesse andar de ônibus, não existia Uber na época, né? Mas andar de táxi ou de transporte urbano, o carro era um desejo meu, então por isso eu optei por comprar ele. Então lá eu já tinha meu carro quitado, eu tinha um apartamento financiado, que também o apartamento era um sonho, era algo que eu queria muito, era um desejo muito grande, né? Então eu acabei comprando ele financiado.
mas eu queria quitar ele porque o meu maior desejo era ter uma casa. Então ali eu comecei a me organizar financeiramente para comprar casa, para trocar de carro, para casar e para fazer a viagem. A nossa viagem dos sonhos era ir para a Europa. Então eu comecei ali a organizar. Eu comprei um notebook na época, fiz uma planilha, né? Que essa planilha eu uso ela até hoje e eu adaptei ela para consultoria. Então é um modelo que eu sugiro nas consultorias, onde eu trabalho sempre o previsto, o realizado, o comparativo e aonde eu coloco os sonhos. Eu listo os sonhos com prazo e com ações que a gente vai fazer para que consiga alcançar esses sonhos, né? Para que eles não fiquem simplesmente no papel, para que eles consigam, para a gente conseguir ver uma data, para a gente conseguir ver em que momento a gente vai conseguir realizar aquele sonho, senão ele sempre vai ficando para depois, né? Então eu tenho essa planilha que eu comecei a fazer lá e onde eu comecei a organizar como é que eu ia quitar minha casa. Então eu já fiz um vídeo também explicando como é que eu fiz para comprar, para pagar o meu apartamento e para comprar a minha casa. Aí eu comprei uma casa onde eu queria, exatamente como eu queria, né? Com um espaço, com um pátio, assim, com espaço interno, com uma garagem para 2 carros, enfim, ela tinha todos os requisitos que eu considerava importante. Também posso depois fazer uma live ou um vídeo contando melhor sobre como eu me planejei para casar. Então, que eu acabei gastando pouco no meu casamento, né? Bem pouco, e o pouco que eu gastei eu recebi de retorno, porque nós pedimos aos convidados para nos dar em dinheiro, porque a gente já morava junto, a gente foi morar junto um ano, a gente fez um test drive para ver se ia dar certo antes de casar, então a gente morava junto já no apartamento. Então nós já tínhamos os móveis, a gente não precisava de nada a mais, então a gente pediu dinheiro, que acabou pagando todo o valor da festa. E nós não saímos de lua de mel, né? Mas aí a gente se programou para ir para a Europa. Então nós passamos 20 dias na Europa para conhecer. Então a gente conheceu a Itália, a Alemanha, Suíça e Áustria. A gente foi para esses lugares assim e foi muito legal, foi muito bacana e também com um orçamento bem controlado, bem reduzido assim, mas a gente conseguiu passar por todos esses lugares, a gente conseguiu aproveitar, a gente conseguiu curtir, a gente fez muitos passeios e aí outra hora também faço um vídeo ou uma live contando dessa viagem que foi uma experiência super bacana. Então, como eu consegui organizar isso? Sendo assalariada, né, trabalhando, porque até então eu trabalhava numa empresa, eu tinha regime CLT, recebia um salário, né, e eu consegui fazer todo esse meu planejamento, consegui comprar os bens, né, que eu considerava e considero importantes para mim, dentro da minha história de vida, dentro do meu contexto, né, de vida, ter esses bens são relevantes na minha história, então eu fiz todo um movimento pessoal para conseguir isso, claro, com o apoio do meu esposo, que também a gente tem a mesma mentalidade em se tratando de finanças, de economia, de investimentos, né? Então eu comecei a me organizar financeiramente, a minha vida sempre foi um pouco mais organizada. Ali na adolescência que eu me perdi um pouco, por questões de não saber mesmo por onde seguir, de estar começando, né? Mas depois, assim, eu sempre me mantive nessa organização financeira, nesse planejamento, mas com estrutura, com consistência, de planejar curto, médio, a longo prazo. Eu comecei ali com em torno de uns 25 anos e aí eu vim mantendo isso na minha vida. Então, eu programei todos esses objetivos, né, de viagem, de compra, mas eu também fiz um grande planejamento na minha vida, que foi ter a minha filha. Então, nós nos programamos e as coisas aconteceram exatamente na ordem em que nós tínhamos planejado. Nem tudo acontece exatamente como a gente planeja, né? Mas eu acho muito importante ter esse planejamento, até porque, assim, principalmente se tratando de finanças, quando a gente tem o planejamento, a organização financeira, com o tempo, no início, o previsto e o realizado, eles são muito diferentes, assim, porque a gente não tem o hábito, a gente não se conhece realmente, então a gente não sabe o quanto gasta efetivamente em cada despesa.
E isso, assim, com o decorrer do tempo, vai ficando muito próximo. Então, o previsto ele acaba ficando muito próximo do realizado. E se surgir alguma situação emergencial ou alguma situação especial, ela não vai afetar tanto o teu orçamento, porque com a educação financeira, você já vai se preparando para isso, já vai tendo lá uma reserva para essa situação. Ou não vai esperar chegar ao final do ano para pensar em como pagar IPTU, em como pagar IPVA, como pagar material escolar, matrícula escolar, tudo isso já vai vindo sendo programado quando a educação financeira, quando um comportamento, um hábito financeiro saudável já está incorporado na nossa vida. Que foi isso que eu consegui ter ao longo do tempo. Então eu vinha me estudando, me aplicando, né? Aplicando em mim, aplicando na minha mãe, no meu irmão, esses hábitos financeiros saudáveis, e muitas pessoas foram observando como que tu faz para chegar nesse objetivo, o que que tu fez, como é que tu conseguiu. Quando eu fui viajar para a Europa, muitas pessoas me pediram como que eu fiz, porque essa questão da viagem da Europa era um pensamento, uma crença limitante que eu tinha. Eu achava que era muito difícil viajar, que era algo assim praticamente impossível, que era coisa para rico, só para quem tivesse muito dinheiro fazer viagens internacionais. Então, assim, eu considerava que estava fora da minha realidade. Isso era uma crença limitante que eu tinha, era um comportamento que eu tinha. Então, assim, tudo ficava mais difícil realmente. Só que meu marido morou fora do país por um tempo e ele sabia que não era tão difícil assim, que dava para fazer, né? E que a realidade lá é outra, completamente diferente, né, do que a gente vive aqui. Então, que era possível sim. Então, ele também foi me mostrando, ele foi assim muito importante, foi fundamental a presença dele nessa minha organização financeira, dele trazer essa outra visão também, né? E me auxiliar e me dando também esse suporte. Então, com organização, com planejamento, a gente conseguiu fazer a viagem. E quando eu fui, muitas pessoas na época da empresa que eu trabalhava, elas me questionavam, Ana, mas como é que tu conseguiu? Como é que tu fez? Porque mais ou menos assim, a gente tinha o mesmo cargo, o mesmo tempo de empresa, os salários eles eram equiparados, né? Embora existiam algumas diferenças, mas assim, eu consegui fazer isso para pessoas que ainda estavam endividadas ou até inadimplentes, né? E aí eu comecei a explicar para eles como é que eu fiz. Até que um dia um dos colegas ele disse assim: "Tá, tu te importa de me mostrar a tua planilha de planejamento da tua viagem?" Eu disse: "De forma alguma, eu posso te mostrar, posso te colocar todos os valores que eu gastei e como é que eu fiz." E aí eu expliquei para ele como é que eu fiz a minha organização financeira para eu poder viajar, quanto tempo eu me programei para essa viagem, o quanto eu dedicava mensalmente da minha receita para conseguir fazer essa viagem, o quanto eu gastei lá e em que despesas eu gastei lá, se tinha ficado dentro do meu orçamento, né? E é claro que algumas coisas lá eu me limitei, eu não consegui, assim, aproveitar em tudo aquilo que eu tinha imaginado. Algumas coisas eu tive que me limitar, porque o valor era muito alto, né? Um exemplo, assim, de coisas que nós não fizemos foi passear com aquele barquinho em Veneza, porque era muito caro, era uma coisa assim, eu não lembro exatamente agora, assim, mas o euro, né, já é multiplicado por 4, mais de 4, né, então lá era como se fosse assim, 100 euros para passear 10 minutos, meu Deus, vou pagar 900, R$ 1.000 para passear 10 minutos, não, então a gente prefere ficar mais dias ou ir para outra cidade. Aí a gente não fez esse passeiozinho lá por Veneza com o barquinho, passeamos, comemos, enfim, divertimos um monte, comprei as máscaras, usei, fui num show, que era o que eu gostaria, fui num concerto, então a gente fez assim outros passeios que também foram muito prazerosos, né, para nós, mas a gente teve que dar uma readequada no orçamento, porque a gente foi com um orçamento definido e nós ficamos dentro daquele orçamento, nós não extrapolamos o orçamento, porque o que eu não queria era voltar da viagem com contas para pagar da viagem. Eu fui viajar com as contas pagas, nós levamos dinheiro. Eu não quis utilizar o cartão de crédito na viagem,
porque eu não considerava saudável, porque eu iria pagar além da variação cambial, mais as taxas, enfim, que incidem variação cambial sobre a operação, porque eu estaria comprando em outra moeda. Então, assim, eu me limitei a ficar naquele orçamento. Então, isso, assim, foi muito bacana, muito legal. E a gente conseguiu ficar 20 dias, acho que foram 21 dias que nós ficamos na Europa com um orçamento super reduzido. Então, dá para viajar. Claro, não foi uma viagem de mochilão, a gente ficou em hotel, ficou em casas que nós alugamos, assim, né? Não foi uma viagem de mochilão, então a gente teve um pouquinho mais de luxo. Mas também não foi uma viagem, assim, de ficar somente em hotéis bons. Não, a gente foi se adequando, mas em função do nosso objetivo de vida. Então foi aí que eu comecei a ir para esse lado da educação financeira, né? Num primeiro momento, de uma forma assim, bem pessoal, com pessoas próximas. E hoje eu trabalho com isso, trabalho com a educação financeira, mas voltada para um viés, né? Muito mais de conhecer a pessoa, de saber qual que é o propósito da pessoa, o que, que é que tem valor na vida dela, o que, que é que realmente ela quer realizar nessa vida. E aí a gente trabalha em cima desses pilares, disso que é importante para a pessoa, né? Eu me organizei financeiramente para ter a minha filha porque também era algo muito importante para mim. Então eu casei, eu comprei a minha casa, eu fiz a viagem que eu gostaria e depois eu me preparei para ter a minha filha. Quando quando nós decidimos, né, ter um filho, então hoje eu tenho a Bianca, que ela tem 1 ano e 4 meses, aqui na época desse vídeo, né? Eu queria ter tempo para me dedicar para ela. Eu não queria trabalhar o dia inteiro, deixar ela o dia inteiro na escolinha e pegá-la de noite e no outro dia de manhã ter que de novo ir para uma empresa onde eu tivesse que cumprir horários com normas rígidas, né? Embora eu já trabalhasse na consultoria atendendo clientes, mas eu atendia a nível nacional. Eu era contratada de uma empresa, eu trabalhava na área de consultoria administrativa, financeira, fiscal e contábil, mas eu atendia o Brasil inteiro e eu precisava viajar. E isso não era, assim, no primeiro momento foi maravilhoso, era a vida que eu queria, tava tudo certo. Eu gostava bastante, gosto dessa interação, de conhecer culturas, eu conheci muita gente, muitos lugares, muitas culturas diferentes, e isso muda completamente a visão, o comportamento, a percepção relacionada ao dinheiro, né? E foi muito bacana mesmo toda essa vivência que eu tive. Mas quando eu optei por ser mãe, eu já sabia que eu não iria mais viajar. Eu poderia continuar na consultoria, mas atendendo aqui mais próximo, local, né? Ou online, que então ainda continuo com alguns atendimentos online, né, para alguns clientes que são distantes, mas também tem os clientes presenciais. E me programando para ser mãe, eu precisava ter uma reserva, porque eu queria ficar pelo menos 1 ano com a minha filha em casa, né? E depois disso eu sabia que eu não ia conseguir voltar ou para o mercado de trabalho ou de forma autônoma, como eu tô hoje, né? De uma forma rápida. Então eu precisava me estruturar para isso, né? Para poder parar esse tempo, para poder me dedicar esse tempo. Como eu quero ter só uma filha, eu me programei para ter uma, eu me propus a dar o máximo de atenção que eu conseguisse para ela, né? Para dar um pouco mais de qualidade de vida para nós também, para nós como família, né? Então eu me organizei financeiramente, eu fiz as minhas reservas específicas, que é o que eu aconselho, né? Então eu fiz a minha reserva para que eu pudesse ficar esse 1 ano e meio parada, 1 ano e meio sem receber. Durante esse tempo eu iria viver da minha renda. Então eu fui me organizando, né? Durante 5 anos eu me programei, eu me organizei para que eu pudesse me manter esse 1 ano e meio parada. O meu marido continua trabalhando, tem o trabalho dele, mas eu sempre vivi com o meu salário, com as minhas finanças, né? Então eu queria manter o meu padrão de vida, né, todas as minhas despesas e não queria depender dele. Então eu me organizei para isso e foi o que eu fiz. Então eu tive a minha filha, eu continuei trabalhando, continuei vinculada, na verdade, à empresa, né? Tirei a licença, tirei férias, tirei tudo que eu precisava e depois eu pedi demissão. Eu pedi para sair dessa empresa, né? E aí eu fiquei parada, fiquei em casa com a minha filha. Surgiu nesse meio tempo oportunidades de trabalho em que eu ia meio turno ou que eu ia
alguns dias da semana, e aí eu fui mesclando, assim, então eu não fiquei 100%. A partir do sexto mês da minha filha, eu comecei assim, apareceram algumas coisas e eu comecei a deixar ela um pouquinho com a minha sogra, que cuidava dela, e eu comecei a fazer alguns trabalhos, né? Comecei a trabalhar e foi surgindo uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, eu voltei com força então para a consultoria, continuei atendendo clientes, né? E a maneira com que eu trabalho hoje, atendendo clientes e passando aquilo que serviu para mim, que deu certo para mim na minha história, e aí eu fui buscando mais ferramentas, autoconhecimento, disciplina positiva, coach, e aí eu busco N ferramentas que me dão suporte para atender os meus clientes. Mas o que eu tenho como base é aquilo que funcionou para mim, aquilo que eu me determinei a conseguir, aquilo que eu me determinei a conquistar, aquilo que eu chamei a responsabilidade para mim e que eu assumi o controle da minha vida, eu assumi o controle das minhas finanças, do meu planejamento e eu fiz o dinheiro trabalhar para mim. Eu fiz o dinheiro alcançar os objetivos que eu considero importante, aquilo que faz o meu coração vibrar. Então é isso que hoje eu levo para os meus clientes, é isso que eu quero levar para o mundo, porque eu acredito muito que a educação financeira, ela não vai mudar somente a tua relação com o dinheiro, ela vai mudar a tua relação contigo. Se tu conseguir olhar a educação financeira por um viés de comportamento, por um viés de sentimento, por um viés de emoção. O nosso dinheiro, ele é uma ferramenta que ele vai servir para nos trazer aquilo de que nós desejamos, né? Mas também aquilo que a gente deseja precisa estar vinculado realmente ao nosso ser, à nossa essência, ao nosso propósito. O que eu quero dizer é que assim, se a gente quer algo que vai trazer um valor muito grande aqui dentro, que foi o exemplo que eu dei lá na live da minha casa. Aquilo para mim era muito importante, o meu apartamento, no caso, né, que foi o meu primeiro imóvel, aquilo para mim era muito importante. Era muito importante eu ter uma casa, eu ter onde morar, eu senti que aquilo era meu, que era o meu chão, que eu ia ter autonomia, que eu ia poder conduzir da maneira com que eu achasse melhor. Aquilo era muito importante para mim. Então eu conduzia a minha vida financeira, a minha situação financeira para satisfazer esse meu propósito, essa minha necessidade. Muito diferente que eu tento mostrar, que eu tento assim colocar, quando você quer satisfazer o externo, mostrar para as pessoas que você tem condições, que você tem esse status, né? Ou que você consegue ter bens, consegue, enfim, mostrar para os outros. É muito diferente quando você coloca o seu dinheiro trabalhar para um propósito externo do que quando coloca para um propósito interno. Quando a gente está alinhado com o nosso objetivo de vida, com o nosso propósito, a gente encontra N maneiras de seguir atrás dele, de ferramentas, de formas, de comportamentos, de ações que a gente vai fazendo ao longo do tempo para alcançar esse propósito, para alcançar esse objetivo. Então essa sempre foi a pauta da minha vida. Quais são os meus objetivos? Eles estão aqui. Eu tenho esse objetivo. Por que eu quero alcançar isso? Porque eu vou me sentir bem, porque eu vou conquistar, porque eu vou ter, porque eu vou dar uma qualidade de vida melhor para minha filha, porque eu vou ter uma qualidade de vida melhor com a minha família, para me satisfazer. Tanto que expor, estar fazendo vídeos, estar aqui comentando, falando da minha vida, foi algo que eu resisti há muito tempo mesmo, e que eu resolvi abrir isso, né, de abrir a minha vida, de falar de como eu consegui as minhas coisas, de como eu conduzo, né, a minha vida, porque eu vi que isso vai ajudar muitas pessoas. O meu exemplo, ele vai servir talvez de inspiração para muita gente, ou uma pequena dica que eu der num dia, se ela atingir uma pessoa dentre todos esses milhares de pessoas que estão nas redes sociais, para mim já é muito gratificante, porque essa pequena dica que eu dei hoje, ela pode ser muito gigante na vida de uma pessoa. Então, assim, eu decidi abrir um pouco mais da minha vida e contar um pouquinho mais e abrir também isso para a consultoria, para atender, porque eu acredito que isso que eu consegui, que é viver
o meu propósito, estar de acordo com a minha essência, isso não tem preço, mas tem um valor gigantesco, que isso faz com que tudo que venha mais leve, que não tenha aquele peso, que não seja tão difícil. Eu trabalho bastante hoje, sim. Tem vezes que eu fico de madrugada trabalhando, ou que eu fico de madrugada estudando. Aí quando eu termino de estudar, minha filha chora, eu tenho que ir lá ficar com ela. No outro dia eu tenho que acordar cedo. Eu tenho clientes para atender, clientes que me ligam, que demandam, que me demandam bastante ainda do meu apoio, da minha consultoria, que não estão conseguindo andar num ritmo já mais independente, porque esse é o objetivo, né, da consultoria, do acompanhamento, que o cliente comece com todo o meu acompanhamento, mas aos pouquinhos eu vou deixando eles, eu vou largando eles, né? Eu tenho clientes hoje que eu já atendo há mais ou menos uns 8 anos, em que os atendimentos são bem pontuais mesmo. Eu preciso resolver tal assunto, a gente vai e resolve. Porque eu consegui fazer uma estrutura, uma base sólida em que o cliente se mantém sozinho, né? E o que eu aplico nas empresas, que é processos, metodologia, né? Discriminar, ter atividades, ter um mapeamento das atividades, isso faz com que se perpetue o conhecimento, que ele não se perca mesmo com troca de funcionários. E é isso que eu tento trazer também para as finanças pessoais, de termos uma metodologia, de termos um processo, de termos um mapeamento, mas de uma forma sutil. Isso não tem que ser complicado, não tem que ser difícil. As finanças, elas têm que serem simples, elas têm que serem prazerosas, elas têm que ser algo natural na vida de vocês. Por isso que eu sou contra a anotar absolutamente tudo que se gasta, porque foi no mercado, gastou, anota. Foi na padaria, gastou, anota. Pagou um pedágio, pagou uma gasolina, comprou um picolé, anota. Isso é muito desgastante, gente, porque vocês vão estar se sentindo controlados por vocês mesmos a vida inteira. Então, assim, vamos trabalhar, que eu proponho, né? Vamos trabalhar com média, vamos acompanhar um mês, vamos acompanhar 2 meses, vamos fazer médias. E aí tu já tem o teu orçamento, trabalha com planejamento, com orçamento. Coloca lá quanto você quer, precisa para atingir aquele sonho, qual é o seu sonho, vamos trabalhar com objetivos, com propósitos. Então tudo isso que eu fui fazendo ao longo do tempo, criando uma metodologia própria, eu já fiz muitos cursos, já vi muitos vídeos, já participei de muitas palestras, então eu vou pegando o que eu encontro de melhor em cada um deles e vou trazendo para a metodologia. Então, eu não tenho uma metodologia fixa, estática e única. Eu vou adaptando a metodologia conforme a necessidade do cliente. Claro que existem alguns conceitos, alguns princípios financeiros que eles são básicos e eu vou precisar seguir, vou precisar passar para a pessoa, vou precisar explicar para que ela entenda quais são os conceitos financeiros. Mas isso eu vou adaptando, eu vou conduzindo conforme a necessidade, a demanda, o comportamento, conforme as crenças, conforme os bloqueios, os sonhos de cada um. Então, essa é a minha maneira de trabalhar, essa é a minha maneira de conduzir. Eu já estou nesse caminho já há um bom tempo, né? Como eu comentei na live, eu comecei a trabalhar com 15 anos, então eu já estou aí na estrada há um bom tempinho, nessa estrada de finanças. E eu espero realmente que esse meu conhecimento ele seja distribuído para o maior número de pessoas possíveis e se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa de uma pequena forma ou uma pequena mudança, algo que contribui, eu já vou me sentir muito gratificada. Eu fico muito feliz, muito grata, né, quando eu recebo retornos ou de clientes já de tempos, ou de novos, ou de pessoas até que acabam acompanhando por redes sociais as minhas dicas, né, os meus posts, e que elas dizem que valeu a pena, que o que eu falei tocou nela, que ela conseguiu entender, ou que melhorou, que ajudou. Isso é muito gratificante, a gente poder contribuir um pouquinho com o ser humano, né? E eu também comecei a trabalhar com educação financeira para crianças, porque eu acredito que a mudança está nas crianças, que elas é que têm o poder de mudar o futuro da humanidade. Então eu comecei a trabalhar com palestras para a educação financeira infantil. Eu já trabalhei com yoga, eu fui instrutora de yoga por um tempo. Hoje
eu não trabalho mais como instrutora, nem faço nenhuma atividade relacionada à instrução de yoga, apenas pratico para mim, né? Também já fui instrutora de yoga para crianças e eu acredito que aqueles pequeninos seres ali têm um poder gigantesco de mudar a nossa realidade, de mudar comportamentos, eles vêm com já com uma energia diferente, com questionamentos diferentes, com propósitos, né? Então, eu acredito muito no poder da educação infantil. Eu estudo disciplina positiva, também já fiz imersões, já fiz workshops, palestras, cursos sobre disciplina positiva, porque eu acredito que a educação, ela precisa mudar um pouquinho a forma, pouquinho não, bastante, a forma como ela está sendo feita neste momento, porque ela não está surtindo um efeito positivo, né? Então eu busco incessantemente isso e eu trabalho então com palestras voltadas à educação financeira infantil e também com cursos e palestras para pais que querem educar os seus filhos, que querem começar a educação financeira dos filhos já na infância. É sempre possível a gente começar com os nossos filhos na educação financeira de forma lúdica, né? Claro que a gente tem que acompanhar o que é adequado para a idade de cada um, né? São atividades que podem ser executadas de acordo com a idade, mas a gente sempre pode começar, né? E nunca é tarde. Se você já tem um filho adolescente, já tem um filho, né, mais velho, enfim, já consegue ir colocando, plantando a sementinha. Nunca é tarde para a gente começar. E o mesmo que eu digo para se você já tem um pouco mais de idade, tá com uma situação de inadimplência, ou uma situação de dívidas, ou não tá vivendo a vida que gostaria, ou quer se planejar para trocar de trabalho, ou quer reviajar, quer realizar algum sonho. Você que tem sonhos, que tem objetivos e que talvez o dinheiro ele esteja ali no caminho, ele seja um empecilho, você pode sim começar a se programar, a se planejar, a se organizar para tirar esses sonhos do papel. É possível sim, você tirar esses sonhos do papel, realizar. Isso tudo é muito mais vinculado ao seu comportamento, aos seus pensamentos do que ao quanto você ganha, tá? Claro que eu não estou falando de pessoas em vulnerabilidade social. Não é, eu não vou tratar da mesma forma um planejamento, né, uma educação financeira de uma pessoa de uma classe média, de uma pessoa para uma classe baixa, baixíssima, né, que consegue unicamente trabalhar para sobreviver, para se alimentar, para pagar a moradia. Não é nesses casos. Esses casos, sim, são muito mais críticos, né? Já tive situações assim mais complicadas, né? Em atividades mais social, que eu também já trabalhei, fiz muita atividade social, em que nesses casos a pessoa precisa realmente buscar uma fonte de renda extra, né? Se a pessoa tem muitos gastos, tem família, filhos, ela consegue simplesmente trabalhar para comer, né? Então não tem realmente como ela fazer economias, como ela programar viagens, como ela tirar leite da vaca seca, não tem como, né? Então, como eu já trabalhei assim em empresas com classe bem baixa, assim, eu já peguei situações dessa e a gente, assim, da equipe administrativa já fez alguns trabalhos e ações sociais para conseguir melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Teve casos, assim, de empresas que eu fui em que o trabalhador, a única refeição que ele tinha era a refeição na empresa, porque todo o dinheiro dele era comprometido com moradia, ele não tinha condições de pagar, né, a alimentação, então ele optava por comer só na empresa para poder manter todo o restante. Então, assim, a gente fez um trabalho de ação social realmente de conseguir aumentar a renda dessa família, né? Que no caso daquela família, ele já tinha filhos que poderiam começar no mercado de trabalho, então a gente conseguiu colocar como jovem aprendiz, ele começou a ter uma renda na família e aí a renda do filho começou a complementar e com cestas básicas, enfim, aí a gente também teve uma questão de doação, a gente acabou doando algumas coisas para ele conseguir ter uma qualidade de vida. Aí já é uma outra situação financeira, mas se a tua situação financeira ela é um pouco melhor, em que você já consegue manter as tuas necessidades básicas e ainda
consegue dar um passeio, vai no shopping, vai em algum lugar, compra alguma coisa, consegue ter um bom celular, consegue ter um carro, consegue ir pra praia, aí você já consegue sim a fazer um planejamento, você já consegue a mudar os seus comportamentos, mudar os seus padrões que estão sendo repetidos ao longo do tempo e que vêm sendo trazidos há muito, muito tempo. Aí você consegue ir mudando esses pequenos comportamentos diariamente para que consiga alcançar os seus objetivos. Mas é cada pessoa no seu tempo, cada pessoa dentro do seu limite. Aquilo que foi bom para mim, que é fácil para mim, pode não ser para você. Então é muito importante quando vocês começam a educação financeira, se conhecerem, se auto-perceberem. O que é importante para vocês? O que gera valor na vida de vocês? Qual é o teu propósito financeiro? Qual é a tua missão aqui nessa vida? O que tu veio fazer aqui? O que tu não quer ir embora sem fazer? Tu não quer sair daqui sem fazer alguma coisa. O que é isso? Isso precisa de dinheiro? Talvez não. Tem pessoas que realizam o propósito de uma forma assistencial, de uma forma voluntária. Então você precisa ter muito conectado isso, muito ciente disso para colocar o dinheiro para trabalhar para você. Mesmo uma pessoa que não queira viver de viagens, que queira ir para um projeto social, ela ainda assim ela vai precisar de dinheiro. Ela vai precisar. Ou ela vai ter alguém que pague tudo isso para ela, que mantenha ela nessa atividade social, ou ela vai ter que ter alguma fonte de renda que mantenha ela nessa atividade social. Porque a nossa moeda de troca hoje é o dinheiro. Então ela vai precisar comer, ela vai precisar vestir, ela vai precisar morar, ela vai precisar se locomover. Então todos esses recursos ela vai ter a moeda de troca que é o dinheiro. A menos que ela consiga alguma outra moeda de troca, uma prestação, prestar algum serviço, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas assim, é muito difícil alguém que não precise de nada de dinheiro para viver, mesmo que a pessoa vá fazer só alguma atividade social. Então o dinheiro ele tem que estar vinculado a esse propósito. O propósito dela não é acumular riqueza, não é ter bens, não é ser rica financeiramente. A riqueza dela está em contribuir para a humanidade. Isso é a riqueza dela. Se ela encontrou esse propósito e se ela consegue viver de acordo com esse propósito, ela é feliz. E é isso muito que acontece, que eu percebo nas consultorias financeiras, e que a pessoa ela está perdida, que ela não encontrou o seu propósito, então ela acaba vinculando muito ao externo, colocando a responsabilidade no externo, esperando que o externo traga aquilo que não está preenchido aqui dentro. E aí isso vai refletir nas finanças, como um comportamento de consumismo, ou como um comportamento de não dar atenção para o dinheiro, de esnobar o dinheiro, de julgar pessoas que são ricas e que gastam dessa forma ou de outra. Nada errado, também não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas para lançar essa pequena pulguinha atrás da orelha para que você se questione. Se você se questione se você está vivendo o seu propósito, se o seu dinheiro está trabalhando para você. Se você está conseguindo conduzir a sua vida de forma com que o dinheiro ele seja a ferramenta, a alavanca para te conduzir no teu caminho, na tua estrada. Porque foi assim que eu fiz com o dinheiro na minha vida, é assim que eu faço com o dinheiro na minha vida. Neste momento, eu estou numa retomada da minha vida profissional. Como eu falei, eu fiquei com a minha filha então até ela ter 1 ano, então fazem 4 meses que eu estou retomando a minha vida profissional, então a minha situação financeira não é a mesma de 1 ano ou 2 atrás, até porque agora os meus gastos são outros, mas eu estou feliz vivendo com o meu propósito. E é isso que eu espero que vocês consigam encontrar na vida de vocês, que vocês saiam dessa sabendo que vocês conseguiram fazer o que vocês vieram aqui para fazer. E se eu puder ajudar vocês em algo, eu vou estar aqui à disposição. Um beijo e boa vida para nós!